Marcos 4, 35 a 41. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção a leitura das Escrituras Sagradas. Marcos 4, 35 a 41. Assim diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim covardes? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor reverente, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós já lemos na Tua palavra hoje por 3 vezes que o Senhor é o Senhor do céu e da terra, é aquele que controla as tempestades, o mar, as águas. Tu és Deus que é soberano sobre a criação, sobre as criaturas, sobre todas as coisas. E Tu, Deus soberano, nos deu essas sagradas letras tão belas, que contam-nos estas histórias verdadeiras do Senhor agindo com grande força e poder. Que nessa noite nós não estejamos cegos como os apóstolos que perguntaram: quem é esse? Abra os nossos olhos para que tenhamos claramente a verdade de quem é Jesus, e que esta verdade venha trazer salvação, paz na alma, confiança plena no Senhor, segurança nas tribulações da vida. Pois quando vivemos a palavra sem medo, com coragem, com fé pujante, o Teu nome é glorificado. Mas como nós somos débeis, venha socorrer-nos. Não te demores, apressa-te, eu te imploro, e socorra-nos agora. Me ajude a pregar com sabedoria, prudência, mansidão, amor, carinho, objetividade, profundidade esse texto, e ajude o Teu povo a ouvi-lo, ó Deus, com o coração cheio de gozo, de alegria, por Jesus Cristo ser o Salvador, mas de santa reverência e temor, porque Ele está aqui espiritualmente, e Ele é o Senhor da terra e do mar e de todas as coisas. Queremos ouvir a voz de Cristo na palavra hoje, e que a tempestade da alma se acalme. É no nome de Jesus que eu lhe imploro. Amém. Queridos irmãos, eu não sei se você gosta de ver documentários, mas eu gosto bastante, principalmente aqueles que vão falar sobre história, sobre natureza. Aprendo muito com aqueles documentários. E você já deve ter visto algum falando sobre o tsunami, a fúria do mar, que varreu boa parte da Ásia. E tudo aquilo nos mostra então a grandeza de Deus,
o quão Deus é poderoso. Infelizmente, alguns disseram àquela época, inclusive pastores incautos, que Deus não tem controle sobre essas coisas. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, como nós vamos ver aqui hoje, necessariamente ele tem que estar acima da sua criação, governando-a pela palavra do seu poder. Se assim não for, ele não é Deus, não merece nossa adoração e nossa confiança. O texto de hoje, então, vai nos mostrar que Jesus é esse Deus que eu estou falando. Lembre-se que Marcos já está nos mostrando isso na sua narrativa do capítulo 1 até o capítulo 8. Na abertura das pregações de Marcos, eu mencionei aos irmãos que Marcos estava interessado em respondermos 3 grandes perguntas: quem é Jesus? O que ele veio fazer? E como eu posso seguir o Mestre, seguir esse Jesus? Do capítulo 1 até o capítulo 8, a grande temática é: quem é Jesus? Marcos começou a demonstrar que Jesus era Deus logo na primeira frase do seu evangelho, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E daí em diante, Marcos nos narra várias provas de que Jesus é de fato quem ele diz que é. Marcos nos mostrou Jesus pregando com uma autoridade tamanha que as pessoas diziam: nossa, ninguém pregou assim como ele. Marcos nos mostra que Jesus era Deus e que controlava as coisas através da expulsão de demônios, coisa que nenhum ser humano tem poder sobre, mas Jesus, com palavras simples, mandava e os demônios saíam correndo, fugindo dele, com medo dele, e as pessoas ficavam maravilhadas. Isso é uma nova doutrina? O que é isso que nós estamos vendo? Logo após, Marcos nos mostra o poderio de Jesus, a identidade de Jesus, através de várias curas que Jesus realizou, de coisas simples, como uma febre da sogra de Pedro, até coisas complexas, como a lepra, uma das doenças mais debilitantes e terríveis de todos os tempos, em que ele cura um leproso com um simples encostar. Mas o mais impressionante foi que Marcos nos mostrou, no dia da cura de um paralítico de nascença, que Jesus lhe perdoou os pecados, e somente Deus pode perdoar pecados. O homem não pode perdoar pecados, o Papa não pode perdoar pecados, Pedro não pode perdoar pecados, nossas boas obras não podem perdoar pecados, somente Jesus pode, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Diante disso, Marcos nos mostra 2 reações, ou seja, vendo a identidade de Jesus, os homens fizeram 2 coisas. A primeira coisa foram os discípulos que creram, ainda que a fé deles seja débil, titubeante, como nós vamos ver hoje, mas creram. E outros rejeitaram e odiaram Jesus, e aqueles que eram mais enérgicos queriam matá-lo. Diante dessa realidade chocante, Jesus começou a pregar por parábolas, lá no capítulo 4, e as parábolas dele dividiam as pessoas em 2 grandes grupos, que são basicamente esses aqui que eu disse: aqueles que creem e aqueles que não creem. Os bons solos, os discípulos, aqueles que creem, e os maus solos, aqueles que não creem em Deus, não creem em Jesus Cristo como seu Salvador e rejeitam Jesus. A partir disso, então, Jesus mostra que esse reino, mesmo que houvesse rejeição, era um reino poderoso, mas o poder desse reino estava em algo que as pessoas não ligam: a palavra de Deus. Jesus mostra que a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus ela é lançada à terra, e o trabalhador pode dormir, que ela vai gerar frutos e vai levar o reino à consumação, ou seja, à volta de Jesus. Jesus mostra também que essa palavra, ela não pode ser escondida,
mesmo que os homens queiram colocá-la debaixo da cama, debaixo das vasilhas de grãos, ou seja, querem obstacular, eclipsar a palavra, esta palavra não pode ser parada, ela tem que ser crida, ela tem que ser vivida. E por fim, Jesus mostrou àqueles homens que esta palavra, ela é tão poderosa, que ela faz o reino que era pequenininho nos dias de Jesus, se tornar um reino tão grande, que ele enche a terra, ele não tem fim. Então Jesus está ensinando quem ele é, através dos seus feitos, e o poder que ele tem, através da sua palavra. Diante disso, a gente cai no texto de hoje, que Jesus vai acalmar uma tempestade pelo poder da sua palavra. O que Marcos queria ensinar a cada um de nós com esse texto? Jesus é Deus, porque ele possui o poder sobre a natureza pela sua palavra. Diante disso, o que a gente tem que fazer? Conhecer e confiar, crer em Jesus. Então Jesus é Deus porque ele tem poder sobre a natureza pela sua palavra. O que fazer diante disso? Conhecer Jesus e confiar, crer em Jesus. Vamos ver se os apóstolos estavam conseguindo fazer isso direito. Diz o verso 35: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Que dia? Se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai ler Marcos 4:1, que diz que nesse dia Jesus voltou a ensinar à beira-mar. Então todo o capítulo 4 de Marcos é um longo dia de ensino de Jesus. Jesus tinha ido lá para a beira-mar e começou a ensinar as pessoas, uma multidão, dentro de um barco. Ele pediu aos apóstolos que tivessem um barquinho a postos, para que ele não fosse comprimido pela multidão, para que não ocorresse nenhum acidente com ele, diante daquela multidão ensandecida, que queria ver curas, milagres. Aqui então, no verso 35, nós chegamos ao fim do longo dia do ensino de Jesus. E é interessante que esse ensino, ele se deu na praia, ou seja, diante de um grande público, mas se deu também em casa. Veja que, meus irmãos, os apóstolos tiraram disso uma aplicação prática para o ministério deles. Quando nós lemos a plantação de igrejas, tanto lá em Atos 2, a plantação da igreja de Jerusalém, quanto nas viagens de Paulo, nós vemos que os apóstolos, eles pregavam a palavra publicamente, mas também eles pregavam particularmente de casa em casa. Assim são os pastores também modernos, que pregam a Bíblia aqui, mas pregam particularmente nos aconselhamentos, pregam particularmente nas visitas de casa em casa. Então veja que eles aprenderam isso com Jesus, e Jesus aqui lança um paradigma do ministério pastoral. A pregação, ela deve ser pública, mas também o ensino deve ser privado, de maneira que lá no âmbito privado nós consigamos ajustar as dúvidas de fé, os problemas que as pessoas têm para crer em certas coisas. E veja também que disso nós aprendemos algo belo. É um longo dia de pregação de Jesus. Jesus não pregou a palavra 20 minutos e deixou o resto do dia para lá. Eles passaram o dia ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Jesus. Tanto o mestre quanto os seus discípulos, eles são então bem diferentes dos nossos dias. Há o costume dos nossos dias de se dizer que sermões devem ser rápidos, pouco profundos, devem ser dinâmicos, rápidos, para que as pessoas não se cansem, porque senão elas não aprendem. Então tá bom. Então Jesus era burro, porque Jesus pregou um dia inteiro. Veja que esses pastores modernetes de hoje, querem ir contra a própria dinâmica da palavra de Deus. Ou seja, sermão tem que ser 20 minutos, pronto e acabou. Eu conheço várias pessoas antigas da IPB que diziam: eu gostava daquele pastor, ele não é como os de hoje que pregam 40, 1 hora. O cara pregava 20 minutos com a leitura da palavra, com a oração e pronto. Meu irmão, essa nunca foi a tradição da igreja.
Os puritanos, dos quais nós somos herdeiros espirituais, os sermões deles duravam 2, 3 horas. E quando o irmãozinho puritano acabava de ouvir um sermão e ele passava diante de uma igreja que estava sendo pregada a palavra, ele entrava e ouvia mais. Hoje nós vivemos num tempo lastimoso que as pessoas não aguentam ouvir meia hora, 40 minutos, 1 hora de pregação. E elas não estão percebendo que isso tem implicação na vida delas. Pense bem, quanto tempo nessa semana, durante os seus dias, você gastou estudando a Bíblia? Eu não estou falando lendo a Bíblia correndo, estudando a Bíblia, lendo bons livros. Quantas horas você passou orando, meditando, ou na igreja, nas programações da igreja? E aí você acha que você vir ao domingo, às vezes só à noite, e ouvir um sermão de 20 minutos, vai lhe ensinar muito da Bíblia e vai lhe preparar para viver a vida e se alimentar corretamente de Deus? Então veja, isso é um suicídio espiritual, que é interessante, é o prazer de muitas pessoas hoje. Elas reclamam daquelas que pulam dos prédios, mas elas matam as suas próprias almas. Jesus não permitia, não fazia, e os apóstolos não fizeram isso. Você pode ler todo o livro de Atos. Eles pregavam durante longas horas para o seu povo, ensinavam, e Jesus fazia isso com maestria, fazia isso, meus irmãos, de maneira que eles aprendessem grandemente a palavra de Deus. Mas no meio desse contexto de longo dia de pregação, Jesus disse aí: passemos para outra margem. Veja que Jesus tinha acabado de contar parábolas para os apóstolos sobre o poder da palavra de Deus, e agora Jesus diz: passemos para outra margem. Isto é, se os apóstolos entenderam bem o que Jesus havia dito, a implicação natural é: nós vamos chegar na outra margem do lago, porque Jesus disse, não haverá nada que nos impeça de chegar lá. Jesus disse que nós vamos passar, e isso vai acontecer, porque a palavra dele é a poderosa palavra de Deus. Independentemente de tempestades, de naufrágios ou de qualquer outra coisa, isso aconteceria. Por quê? Porque a palavra de Deus, uma das características dela é que ela não pode falhar. O próprio Jesus disse isso no Sermão do Monte. Ele diz lá em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não pode falar, e a palavra de Deus então é certa, nós podemos confiar nela. A promessa que ela tem, ou as promessas, elas vão se cumprir. Nenhuma das promessas de Deus no passado caiu por terra. É só lermos os profetas, muitos deles 1000 anos antes de Jesus nascer, descrevem com precisão o que aconteceria com Jesus, mostrando que a palavra de Deus é digna de confiança. O que os apóstolos deveriam ter feito então? Confiar na palavra de Jesus. Veja então o verso 36, diz que eles despediram a multidão e o levaram assim como ele estava, no barco, e outros barcos seguiram. Eles aqui, meus irmãos, nós não sabemos quando eles voltaram para a praia e se depararam novamente com a multidão, mas é certo que isso aconteceu. A última cena que Marcos narra, ele estava lá na casa, ensinando para os discípulos o significado das parábolas. Mas mais uma vez Jesus está no meio da praia, e ali a multidão ávida por sinais, por milagres, por curas, cercou Jesus. E Jesus precisa, meus irmãos, passar para outra margem, porque como nós vamos ver na semana que vem, Jesus vai começar o ministério dele no meio dos gentios, e ele vai salvar um gentio. Então há uma necessidade divina e premente de salvação dele não permanecer naquele lugar. Mas antes de ir embora, veja que ele é muito calmo, muito assim, de uma ternura, de uma sensibilidade com essa multidão. Ele despede a multidão. Ele podia muito bem entrar no barco, pegar o barquinho dele e ir embora, mas aqui ele mostra uma beleza nessa dinâmica com a multidão, que mostra a paciência de Jesus.
Aquela multidão era avarenta, impaciente, só queria as coisas desse mundo, mas mesmo assim Jesus se compadecia, Jesus os atendia, Jesus os tratava com carinho. Por quê? Era o momento não de juízo, era o momento dele pregar para a salvação. E é interessante que a mesma maneira como Jesus trata a multidão, Jesus tem tratado a multidão dos nossos dias. Nós vivemos um tempo análogo, que Jesus está tendo paciência com as pessoas, mostrando longanimidade para que elas escutem a palavra, arrependam dos seus pecados e sejam salvas. Mesmo diante da corrupção, da avareza, da imoralidade, mesmo Deus estando irado, Deus está postergando a sua ira, que é certa. Nós vivemos um momento de paciência de Deus, mas isso, meus irmãos, não significa que devemos abusar da paciência de Jesus. Abusar da paciência de Deus nunca é sábio e sempre acaba mal. Nos dias de Noé, a multidão que cercava Noé enquanto ele pregava sobre o dilúvio, comia, bebia, mas morreu afogada. A multidão que cercava o justo Ló lá no meio de Sodoma, enquanto ele falava da justiça de Deus, comia, bebia, cometia todo tipo de torpeza, mas foi queimada. Deus é longânimo, mas sábio é quem não abusa da longanimidade de Deus. Arrepende-se em tempo hábil para não receber a sua ira. Jesus aqui está demonstrando essa longanimidade, mas infelizmente nós vamos ver que essa multidão não vai receber do benefício da graça. Essa mesma multidão vai mais adiante colocar Jesus na cruz. Veja então que os apóstolos, depois de Jesus despedir a multidão, o levaram assim como ele estava no barco. Ou seja, do jeito que Jesus estava dentro do barco, eles entraram para zarpar. E aqui como que Jesus estava? Jesus estava com as roupas corriqueiras dele. Ele não estava preparado com uma roupa para pegar o barco e atravessar o lago. Por quê? Lembre-se, meus irmãos, que as roupas dos judeus daqueles dias eram túnicas grandes, como se fosse um vestido grande de mulher. Vocês já assistiram aquele filme Titanic? Já viu quando as mulheres caem na água, com aquelas anáguas, com aquelas armações que acontecem com elas? Rapaz, elas afundam igual pedra. Ninguém pega um barco e entra dentro de um barco com um aparato de vestuário assim, principalmente aquelas pessoas em que o risco de naufrágio era maior. Mas do jeito que Jesus estava, ou seja, eles não se prepararam, eles pegaram Jesus para atravessar. Mas aqui é um detalhe importante, e o melhor do texto: Jesus está com eles no barco, enquanto os outros barcos não têm Jesus. Talvez isso pareça algo bobo, mas esse é o detalhe essencial. Jesus está no barco dos discípulos, Jesus está no barco então dos crentes. Ou seja, na jornada da vida, Jesus cuida dos crentes, especialmente dos seus eleitos. Meus irmãos, é certo que Deus é bom para com todos, dando sol e chuva. O próprio Jesus disse isso. Mas somente os crentes recebem do cuidado paternal, amoroso, detido de Deus. Isso é chamado na teologia de providência especial, que Deus cuida de maneira especial dos seus filhos. Ele cuida do cosmos, Ele cuida das criaturas, mas a maneira como Ele cuida dos crentes é como um pai cuida dos seus filhos, melhor, porque os nossos pais e nós como os pais somos maus, apesar de darmos boas coisas para os nossos filhos. Mas Jesus é um pai benevolente, amoroso, cuidadoso. Jesus é um pai companheiro, Jesus é um pai que está ali para nós. Jesus está no barco dos crentes, Ele cuida da gente, Ele está conosco, Ele está a nosso favor. E veja, os outros barcos não estão com Jesus. Eu não consigo, meus irmãos, imaginar enfrentar a vida sem Jesus. Os ímpios fazem isso, e é por isso que eles estão sempre sem rumo e desesperados. Veja os ímpios, eles morrem de medo de morrer.
Veja velório de ímpio, o chororô desgraçado que é. Você vai num velório do crente, você vê o povo cantando, tranquilo, porque todos sabem que Jesus levou aquela pessoa no seu barco para o céu. Os ímpios arrumam objetivos materiais para dar sentido às coisas e à vida, mas eles sabem que não faz sentido, porque ao galgar um degrau, eles veem, não adiantou, agora eu tenho que ir para o outro degrau. E eles nunca então têm paz e conforto na alma, porque Jesus não está no barco deles. O sofrimento deles é um sofrimento sem Jesus, e é por isso que eles bebem para esquecer, é por isso que eles usam droga para ficar loucos, é por isso que eles tentam abafar sua consciência, porque a consciência deles lhes acusa, falta algo, e o algo que falta é Jesus no barco. E veja, é tão simples ter Jesus no barco, basta arrepender dos pecados, crer em Jesus, confiar em Jesus, que Ele entra no nosso barco e vai ser o piloto do barco. Mas as pessoas se julgam boas demais para Jesus. Eu não preciso de Jesus. Outras, numa falsa humildade, se julgam más demais para Jesus, como se o pecado delas fosse tão grande que Jesus não pudesse salvá-las. Outras vão se julgar inteligentes demais. Olha, a ciência diz que não foi Deus que criou o mundo veio de uma explosão, o homem veio do macaco, essa besteira de Bíblia não existe. Se julgam inteligentes demais, mas é certo que são maus solos, sem Jesus, apodrecendo os seus pecados, comidos do câncer do pecado. Jesus está no barco com os seus discípulos, louvado seja Deus. Mas isso não nos exime de problemas na vida. Verso 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus está no barco, mas vem então uma grande tempestade no mar da Galileia. Meus irmãos, o mar da Galileia não é como praia, não é um mar, um oceano que você conhece, tá bom? O mar da Galileia é um lago. Eu peguei aqui um especialista em geografia bíblica para descrever para os irmãos bem. Diz assim: o mar da Galileia localiza-se ao norte do Vale do Jordão. Ele tem cerca de 20 quilômetros por 11 quilômetros de largura. E é na verdade uma depressão cercada por colinas, especialmente no lado oriental dele, estando a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então é um lago que fica abaixo do nível do mar. Seu leito é uma depressão cercada por montanhas, especialmente no lado oriental, com seus rochedos escarpados. É compreensível que, quando as correntes de ventos frios que desciam do Monte Hermon, que tem cerca de 3.000 metros de altura, ou de algum outro lugar da vizinhança do mar, e através das passagens estreitas, colidiam com o ar aquecido de cima do lago, esse encontro produzisse ventos impetuosos. A violência dos ventos provocava o surgimento de altas ondas, que arrebentavam sobre as margens do lago, ou sobre algum barco que estivesse navegando sobre a superfície daquelas águas. Ou seja, é bem parecido com o nosso fenômeno, um pouco diferente, da pororoca, ou seja, aquelas ondas que dão em rios. O ar frio desce, encontra com o ar quente e ali produz uma tempestade, muitas ondas. E veja que Marcos usa a palavra vento tempestuoso, que aponta um vento muito forte com chuva. Então não era só vento, era vento e chuva. Mateus, no evangelho dele, mostra a palavra terremoto, apontando para um grande tremor na água. Então veja, essas descrições vão mostrar que aquele vento, aquela tempestade era muito forte, amedrontadora. Todo o poder de uma tempestade no lago. Veja, o cenário então é terrível, um cenário extremo de vida ou morte. Diz aí o texto que as ondas julgavam um barquinho para um lado, para o outro, e não só isso,
mas as ondas começavam a entrar no barco. E diante de cenário assim, o que você nota? Primeira coisa, fragilidade humana. Meus irmãos, quão pequenos nós somos. Lembra que eu comecei falando do sermão sobre o tsunami? Quem esperava o tsunami? E quantos milhares foram ceifados por uma onda? Nós somos pequenos diante da criação de Deus. Nós somos pequenos diante da vida. Nós nos julgamos grandes, importantes, mas a verdade é que a gente é poeirinha diante da história do cosmos e do poder de Deus. Em segundo lugar, a gente vê a grandeza de Deus. Foi Deus que criou a natureza poderosa como ela é. Na verdade, Deus controla a natureza. Nós vimos aqui no texto de Jonas que Deus lançou o vento. É Deus quem controla as tempestades, é Deus quem controla o mundo, o movimento dos planetas, a criação dos planetas, das galáxias. Tudo Deus controla. A natureza, então, ela mostra para a gente o poder de Deus. Diz Paulo: a ira de Deus se revela do céu, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que são ou que foram criadas. Romanos 1, 18 e 20. A natureza aponta para esse poder grandioso de Deus. Quão grande Deus é e quão pequeno nós somos diante desse Deus. Como eu disse, eu gosto de documentários. Há um documentário na Discovery Channel que chama Pesca Mortal. São os marinheiros que pescam caranguejo real no Estreito de Bering. Se você não quiser assistir o documentário, assista o filme Mar em Fúria, Os Pescadores de Gloucester. As ondas são ali naquele estreito enormes e muitos deles morrem, tanto que é considerado uma das profissões mais perigosas do mundo, mais do que subir uma favela armado. Assim é a tempestade no mar. A probabilidade de você voltar vivo para casa é muito pequena. E veja que os discípulos não estão em barcos modernos, cheios de instrumento, com um bordo livre enorme. Era algo perigoso, amedrontador, mortal. E aí você então sai da natureza e olha para dentro do barco. O que você espera ver dentro do barco? Verso 38. Jesus estava na popa, é o lugar do piloto, só que estava dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, meus irmãos, estava ali no barco dormindo. Talvez você espere, Jesus devia estar orando com os discípulos, Jesus devia estar dizendo para os discípulos: oh, calma, está tranquilo, vai dar tudo certo. Mas não é isso que a gente vê. Jesus está dormindo lá atrás no barco, na popa. A popa é a parte de trás do barco, onde fica o leme, onde fica o piloto. Por isso havia um travesseiro. Naquela época os barcos havia um travesseirinho para o piloto ficar ali, em cima do travesseiro nas longas horas lá dentro do barco, para não cansá-lo, para não prejudicá-lo. Veja que isso ali era para o bem do piloto, mas o piloto, que a gente não sabe quem é, deu essa almofadinha para Jesus e o que ele fez? Dormiu profundamente. Um sono tão pesado, e eu queria ter um sono assim como o de Jesus, viu? O meu é muito leve, que a tempestade varreu o barco, as ondas estavam entrando dentro do barco e ele está dormindo. A pergunta que a gente tem que se fazer é: por que Jesus está dormindo dentro desse barco? Nós lemos na nossa liturgia que lá no Antigo Testamento aconteceu uma cena muito semelhante com Jonas, filho de Amitai, que estava dormindo. Jonas 1,5 diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Só que Jonas dormiu, meus irmãos, como eu já disse, por causa da condição espiritual dele. Jonas estava em desobediência a Deus, letárgico espiritualmente.
longe de Deus, fugindo de Deus. O sono dele mostra a alma devastada pela desobediência. Mas esse não é o caso de Jesus. Jesus está plenamente obedecendo a Deus. Jesus era perfeito, jamais pecava, jamais desobedecia ao Pai. Então por que Jesus está dormindo como Jonas? Em primeiro lugar, primeiro motivo, Jesus está dormindo porque Jesus havia feito o seu trabalho. Como assim, pastor? Abra aí Marcos 4, verso 26 e 27, eu vou ler para você. Olha o que Jesus ensinou sobre a pregação da palavra. Marcos 4, 26 e 27. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente sobre a terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabesse ele como. Ou seja, Jesus ensinou que a pregação da palavra, o pregador deveria lançar a palavra de Deus e descansar em Deus no meio da pregação. Ou seja, ele pregaria, ele ensinaria e ele faria o quê? Descansaria na palavra de Deus e no poder de Deus. Jesus havia feito o quê? Pregado o dia inteiro, lançado a semente o dia inteiro. E agora o que ele estava fazendo? A mesma coisa que ele ensinou, descansando. Então Jesus está ensinando para os discípulos a confiar no poder da palavra, a confiar que o pregador deve lançar a semente e descansar diante do lançar da semente. Por isso Jesus descansa tranquilamente, porque ele pregou, ele fez o que ele tinha que fazer e agora ele descansa. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus descansa porque ele é um ser humano. Jesus possuía uma natureza como a nossa. Ele era Deus, como nós vamos ver no texto, mas Jesus também era perfeitamente homem, e como homem ele precisava descansar, e ele estava exausto de pregar o dia inteiro a palavra de Deus. Há um livro que fala sobre pregação reformada, que o estudioso diz que a pregação ela é comparada aos esportes de longa duração, maratonas. E Jesus aqui pregou o dia inteiro a palavra. Seu corpo está exausto, cansadíssimo, sua mente cansada. E o que ele vai fazer? Descansar. Ele está tão cansado que ele vai descansar. E o fato dele ter adormecido mostra o seu cansaço, mas um cansaço também que é por conta do trabalho, mas que descansa na vontade do Pai. Jesus descansava na vontade do seu próprio Pai Celestial, de maneira que nem os rugidos do vento, nem o salpicar das ondas, nem bater o barco, nem entrar a água poderiam tirá-lo da sua calma, da sua tranquilidade. Nada conseguiria tirar do estado de calma e paz diante de Deus, porque ele obedecia, ele vivia para Deus. Em terceiro lugar, Jesus estava dormindo para ensinar os seus discípulos. Como assim? Jesus, como Deus, sabe de todas as coisas. Ele sabia que havia uma tempestade. Jesus entrou naquele barco para passar ali, e ele não entrou naquele barco para passar para o outro lado sem saber que viria uma tempestade. Como nós vamos ver daqui em diante, Jesus vai dizer exatamente como ele vai morrer, na mão de quem ele vai morrer, como ele vai ressuscitar, para onde ele vai ressuscitar, muito antes de tudo acontecer. Então Jesus, como Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que aquela tempestade chegaria no barco. Mas lembre-se, então ele queria ensinar aos discípulos o que ele acabara de pregar para eles, o poder da palavra. Ele disse: nós vamos para outra margem. E o fato de Jesus estar ali descansando já deveria ter acalmado, encorajado e dado tranquilidade aos discípulos. Por quê? Porque ele estava cuidando de tudo. Deus estava cuidando de tudo. Eles deveriam confiar que a poderosa palavra de Deus os levaria. Então, esta tempestade é um grande teste de fé, se eles vão ou não confiar na palavra de Deus, se eles vão se valer do recurso da palavra ou vão desesperar como seres humanos. Então veja, era uma oportunidade de aprendizado. Como disse um teólogo, era uma tempestade pedagógica. Assim como todas as tempestades da vida, meus irmãos,
crentes têm problemas na vida, tempestades, lutas, pela pedagogia de Deus em nos ensinar. Deus nos ensina sim, pelas lutas, pelas provações. Deus vai tratar os nossos pecados e fazer que os abandonemos, que aprendamos da dependência dele pelas provações da vida. Então cada tempestade da vida é pedagógica, mas coopera para o nosso bem. O próprio Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa tempestade pedagógica era para o bem dos discípulos, mas eles não entenderam isso. Por quê? Eles chegaram diante de Jesus e perguntaram: mestre, não te importa que morramos? E meus irmãos, essa pergunta ela é bem instrutiva e ela é muito profunda. Em primeiro lugar, ao ler o texto no português, você não vai ter toda a ideia de o quão crítica e pejorativa era esta pergunta. A pergunta aqui é taxativa, era uma pergunta recriminatória. Eles estavam ali incriminando Jesus como se fosse assim: Jesus, o Senhor não se importa com a gente. Eles estão reclamando de Jesus. Eles deixaram que as circunstâncias fossem além da razão deles e passaram a reclamar de Jesus, o que é uma prática comum do ser humano. Nós reclamamos de Deus. Se está calor, a gente reclama, está calor. Se Deus manda o frio, a gente fala que o frio vai embora, está frio demais. Se a gente está com fome, a gente reclama, está com fome. Se encher o bucho, reclama, agora está pesado. A gente é murmurador profissional. Nós, pela nossa natureza pecaminosa, em vez de sermos gratos, confiantes, nós somos murmuradores. É só olhar para a história do povo de Deus. Deus tira o seu povo do Egito, leva eles para o deserto, agora livres, dá o pão do céu para eles com gosto de mel, dá aves para eles comerem, dá água fresquinha, faz com que haja uma nuvem de dia, uma grande fogareiro à noite, e o que eles fazem? Reclamam. Reclamar é a ordem do dia. Reclamar era a ordem dos discípulos. Mas nem tudo está perdido. Em segundo lugar, essa pergunta demonstra, e veja como eu vou usar aqui, alguma fé. O pronome demonstrativo é alguma fé. No momento da aflição, eles recorreram a Jesus. E aí eu quero ver com vocês uma coisa. Lembre-se que pelo menos 4 deles são pescadores profissionais. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. E eles pescavam nesse lago aqui dioturnamente, sabiam bem como navegar ali. Mas no meio de toda aquela tempestade, o que eles fizeram? Recorreram a um carpinteiro. É a mesma coisa, né? Do Messi ligar para o pastor Fábio e falar assim: pastor Fábio, como é que bate uma falta? Faz sentido? Não faz. Isso mostra então que eles tinham uma certa fé em Jesus, de maneira que no meio da grande dificuldade, mesmo sendo experientes pescadores, bons pilotos, eles vão até Jesus e falam: ajuda, ajuda. Porque eles já perceberam, tinha recursos em Jesus. Jesus podia fazer grandes coisas. Então eles demonstram alguma fé. Mas em terceiro lugar, a pergunta mostra quão pequena é a fé deles. Tinha fé, mas era muito pequenininha. Se eles tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico, ao desespero. A causa do desespero, meus irmãos, não é a tempestade. A causa do desespero é a falta de fé. E aí você vai aprender isso comigo hoje. A causa dos tormentos da sua vida, das angústias do coração, das lutas, não são as provas que Deus te dá. São, na verdade, na verdade, a falta de fé de cada um de nós. Sabe por quê? O apóstolo Paulo estava preso na prisão, com as costas sangrando, e ele estava cantando, ele não estava chorando. Jesus estava lá
pregado numa cruz, e ele não estava lá, ai Deus, eu estou aqui agora. Não, ele estava lá, Senhor, perdoa, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Perceba então que o problema não é o quanto de problema a gente tem, o problema realmente que a gente tem é a falta de fé. Havia deficiência na fé deles, no conhecimento deles sobre Jesus. Eles não entenderam que mesmo Jesus estando dormindo, Jesus é Deus e Jesus tem poder sobre todas as coisas. Havia deficiência em relação ao cuidado de Cristo, que eles tanto já haviam provado, viram tantas curas, tantos milagres, e agora, desespero. Mas em quarto lugar, esta pergunta apresenta para a gente uma das piores coisas no cenário da vida, uma das piores coisas que um crente pode sentir. Você já sentiu a impressão de que Deus não cuidava de você? Por vezes em nossas lutas, parece que Deus está dormindo, que Deus não se importa, mas isso não é verdade. Deus não pode, a partir do momento que Ele nos adotou, que Ele nos ama, que Ele nos perdoou, nos abandonar. E nós não podemos deixar que isso nos domine. Nós devemos vencer o sentimento e entender: Deus está sempre cuidando de nós quando nós precisamos, quando nós mesmo que não pensemos que precisamos, Ele está cuidando de nós. Deus não nos abandona, mas eles não entenderam isso ainda. O verso 39 então diz o que Jesus fez. Ele então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, cala a boca. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Veja que Jesus não está desesperado. Os apóstolos estão desesperados, não estão? Jesus não, ele levanta calmamente. A cena mostra que Jesus estava confiante. Por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. Em segundo, porque a humanidade de Jesus é perfeita. E sendo uma humanidade perfeita, Jesus não se desespera. Jesus sabe do cuidado que o Pai e o Espírito Santo tinham para com Ele. E Ele sabia que aquela tempestade não era para a morte nem dele e nem dos discípulos. Ele tinha que morrer em Jerusalém. E Ele sabia exatamente como cada discípulo daquele ia morrer. E por isso então Jesus calmamente, Ele faz o inesperado. Ele repreende o vento e manda o mar calar a boca. Imagine uma cena. Imagine que nós aqui estivéssemos num barco e a tempestade chegasse. E aí você então fala assim: eu vou resolver o problema. Você vai até a tempestade e fala assim: vento, para. Mar, cala a boca. O que vai acontecer? Nada. Nós vamos olhar para você e falar assim: você está louco. E certamente você vai estar louco, porque ninguém pode fazer isso. Ninguém a não ser Jesus. Porque quando Jesus faz isso, o que acontece? O vento parou imediatamente e o mar parou imediatamente. Que grande poder! Talvez você não tenha notado isso. O vento parou, mas o mar parou. Sabe o que era natural acontecer? O vento parar e o mar continuar. Já viu que é assim quando a brisa marítima sopra o mar e ela para, o mar ainda continua com ondas? Isso acontece por causa da maneira como a energia é dissipada pelas ondas. Não vou ensinar física para vocês aqui, não convém. Mas veja, o mar era para ter continuado. E não só o vento para, mas o mar também, mostrando que o que estava acontecendo era sobrenatural ao extremo. Mesmo que houvesse energia do mar, ela foi dissipada. O vento para, o mar para, tudo para, e há uma grande bonança. Quem pode fazer isso? Só Deus. O Salmo 107, 28 a 30 diz: na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas acalmaram. As ondas acalmaram, a tormenta, a tempestade passou,
Então se alegraram na bonança, e assim os levou ao desejado porto. Parece até que é uma profecia do que ia acontecer, né? O Salmo descreve Deus salvando o seu povo da tempestade e levando para a segurança. Foi o que Jesus fez. O Salmo 65 diz: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nossa, esperança dos confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força, consolidas o monte, cingido de poder, aplaca o rugir das ondas, os ruído das ondas e o tumulto das gentes. Ou seja, o que Jesus está mostrando para eles através do seu feito? Quem é Jesus? Deus. Não tem outra resposta. Somente Deus pode fazer isso. Jesus fez algo que somente Deus pode fazer. Então a lógica é: Jesus é Deus. E veja que ele mostra também o poder da palavra de Deus, porque foi pela palavra dele que tudo parou. Meus irmãos, a palavra de Jesus é tão poderosa que lá em Hebreus, capítulo 1, Hebreus nota uma coisa em relação à palavra de Jesus. Ele diz o seguinte: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do poder de Jesus é que governa céus e terra. E agora chegou a vez de Jesus perguntar, verso 40: como vocês são assim tímidos? Veja, a palavra tímido aqui no grego, não é tímido, é covarde, é medo covarde, é a palavra que significa medo covarde. Então Jesus perguntou para eles, depois de acalmar a tempestade: como vocês podem ser covardes? Mas Jesus, ao fazer isso, ele faz isso com paciência, sabendo, meus irmãos, que nós precisamos da paciência de Deus. Deus é paciente para tratar conosco. Os discípulos haviam cometido um grande pecado ao acusar Jesus, mas Jesus trata eles com paciência. A Bíblia diz em Esdras o seguinte: depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, Deus sempre trata conosco, nos dando aquilo que, menos do que merecemos. Nossa indolência, nosso pecado mereceria a ira imediata, um inferno imediato, mas Deus nos dá misericórdia, paz, salvação. E mesmo nos pecados do dia a dia, Deus é paciente com a gente. E Jesus está paciente aqui com eles. E ele então pergunta: por que vocês são covardes? Por quê? Os discípulos falharam no teste prático, revelando medo e não fé. Onde o medo prevalece, meus irmãos, a fé desaparece. E nós ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas desse mundo não estão no controle de Deus. Desesperamos porque julgamos que estamos abandonados à própria sorte. E era isso que os discípulos estavam pensando. E aí Jesus perguntou para eles: como é que vocês são assim covardes? Não pense assim. E a segunda pergunta é: como que vocês não têm fé? Aqueles homens eram homens de pequena fé, pessoas tão covardes que não conseguiam confiar na segurança que fluía da presença de Jesus. Não conseguiram entender que Deus os amava por meio de Cristo. Como que depois de ver tantos milagres, tantas curas, tantos perdões, tanta pregação, experimentando tudo, eles ainda podiam deixar de acreditar no que Jesus podia fazer? Mas veja, a chave aqui está na palavra ainda. Ou seja, como é que ainda não tendes fé? Isso mostra que os apóstolos ainda estavam crescendo na fé.
Isso mostra que os apóstolos, pelas experiências que eles teriam com Jesus, chegariam à maturidade. Os homens bíblicos e piedosos sempre entenderam que as provações nos levam à piedade. Lembre de Jó. Jó conhecia pouco de Deus, até que ele passou meses cheio de escaras, cheio de dores, perdendo tudo, e não só perdendo tudo, mas também sofrendo. Ele entendeu: agora eu te conheço, Deus. Ou seja, o ainda quer dizer que todas aquelas provações fariam a mudança necessária na vida dos apóstolos. E para fechar, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este? Veja que o verso mostra a confusão que tinha na cabeça dos discípulos. Mesmo diante de tudo que Jesus fez e revelou, eles estão assim: quem que é esse? Mas veja uma coisa interessante, diz o texto agora que eles estão com grande temor. A palavra no grego é também medo, mas antes era um medo covarde, agora é um medo respeitoso. Significa que diante daquela tempestade que Jesus acalmou, eles ficaram, meus irmãos, boquiabertos, ou seja, eles tiveram um grande choque de realidade. Eles ainda não haviam entendido corretamente e profundamente quem era Jesus, mas ali eles tomaram um grande choque de realidade, a verdadeira identidade de Jesus. Diz: ó, rapaz, esse homem aí é diferente. E veja que eles perguntaram: quem é Jesus? Sabe quem que responde isso? Olha para o capítulo 5 aí, verso 7. Exclamando com alta voz, o demônio está falando: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, os demônios conheciam mais quem era Jesus do que os apóstolos. Que coisa, não é mesmo? Quem responde a pergunta são os demônios. Mas veja que o texto termina assim. Para você e eu hoje respondemos: quem é Jesus? Quem é Jesus? Segundo esse texto, Jesus em primeiro lugar é Deus. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. E não pense que isso é bobagem, porque se Jesus não fosse Deus, não haveria salvação para nós. O nosso catecismo maior pergunta: qual a necessidade de Jesus ser Deus? E eles respondem: era necessário que Jesus fosse Deus para sustentar a natureza humana, guardá-la de cair da ira infinita de Deus, do poder da morte, para dar valor ao seu sacrifício, para que ele pudesse obedecer, interceder e satisfazer a justiça de Deus, conseguir o favor de Deus para nós, adquirir um povo para si, dar o Espírito Santo para o seu povo, vencer os inimigos, conduzir o seu povo à salvação eterna. Jesus tem que ser Deus para tudo isso. Mas Jesus não é só Deus, ele também é homem. E também isso não é bobagem. Jesus precisava ser homem. O nosso catecismo diz: qual é a necessidade de Jesus ser homem? É necessário que Jesus seja homem para poder levantar a nossa natureza, obedecer à lei de Deus, sofrer, interceder por nós, simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebamos adoção de filhos e tenhamos conforto e confiança no trono da graça. Então, quem é Jesus? Deus, homem, Salvador daqueles que creem e arrependem seus pecados. Esse é o Jesus. Se você não crê nisso, você não conhece Jesus, você está pior do que os demônios, porque os demônios creem e tremem, e nem isso você faz, e você está indo para o inferno. Primeira aplicação: em primeiro lugar, nós vamos aprender que servir a Jesus não nos livra dos problemas da vida. Os apóstolos enfrentaram essa grande tempestade porque eles obedeceram Jesus, que disse: vamos para outra margem. Então, cristãos verdadeiros não devem esperar que a nossa vida como cristãos seja uma vida de um mar de rosas. Nós não devemos estranhar as provações, as perdas,
privações, dos desapontamentos, nós não devemos estranhar os problemas, mas o perdão gratuito, a absolvição dos nossos pecados, a graça de Deus, certamente vai nos levar para o porto final da nossa salvação. Deus nunca nos prometeu ter uma livre vida sem problemas. É porque Deus nos ama que Ele nos dá aflições. As aflições da vida são as correções de Deus, são a maneira que Deus usa para transformar a nossa vida. E aí, quando nós entendermos isso perfeitamente no dia da ressurreição, nós vamos falar como o salmista: foi-me bom ter passado pela aflição, pois aprendi os teus decretos. Salmo 119, 71. Em segundo lugar, aprendemos que o nosso Senhor Jesus tem uma natureza humana real como a minha e a sua. Isso significa que Jesus conhece as nossas debilidades físicas. Jesus, quando nos vê enfrentando os problemas, Ele sabe exatamente o que você passou e sabe exatamente como te ajudar. Jesus é o Salvador que todos os homens e mulheres com corpos cansados, almas doloridas, cabeças doendo e de um mundo cansativo precisam. E aí veja, o autor de Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa nos ajudar nas nossas fraquezas. Antes, Ele se compadece de nós. E Ele não só se compadece de nós, Ele ora por nós. Em terceiro lugar, Jesus é Deus. E sendo Deus, todas as coisas na sua vida estão debaixo do poder de Jesus. Nenhuma luta que você passa foge do poder de Jesus. E Jesus é tão poderoso que Ele usa essas lutas para fazer o bem na sua vida. Como já disse, a Bíblia afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. As lutas das nossas vidas não são maiores do que Jesus. Na verdade, nem os nossos pecados são maiores do que Jesus. Jesus é maior do que o céu, a terra, o mar, os pecados, o cosmos, os problemas, as lutas. E por isso, meu querido irmão, não tema diante das suas lutas, seja corajoso. Jesus está com você. Em quarto lugar, diante disso, significa que não há coração tão duro, pecado tão grande, pessoa tão ímpia, que Jesus não possa salvar e levar a uma fé verdadeira e confiante nele. Talvez você esteja aqui nessa noite e você seja como os apóstolos que não conhecem direito quem é Jesus. Mas eu lhe garanto, conhecer a Jesus significa acalmar a tempestade da alma, trazer paz aonde há guerra. Conhecer a Jesus significa ter um piloto todo poderoso no barco, que vai levar o barco não para o naufrágio, mas para o porto desejado da vida eterna. Esse é o Jesus que precisamos. Esse é o Jesus que eu te convido a conhecer, amar, servir, crer, confiar, arrepender dos seus pecados. Vai valer a pena. Nada nessa vida pode valer a pena a não ser Jesus. Todas as coisas que nós temos vão passar, acabar, dar problema, mesmo as coisas boas da vida. Veja, filhos só trazem alegria, esposas só trazem alegria, dinheiro só traz alegria, emprego só traz alegria? Não. Mas Jesus traz a verdadeira alegria que não tem fim. Só Jesus pode fazer o que todas as outras coisas que você tenta usá-las não conseguem. Em quinto lugar, meu irmão, reclame para Deus.
mas nunca de Deus. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Eu e você somos igual a galinha. Um dia perguntaram para a galinha: onde termina o mundo? E ela falou: na cerca. Você e eu, nós não conseguimos ver o todo. Nós não conseguimos enxergar como todas essas coisas vão cooperar para o nosso bem. Mas Deus vê. E Deus até ordena essas coisas na sua vida para o seu bem. Saiba disso. E Deus, meus irmãos, quando faz essas coisas, deveria nosso coração se encher de alegria, porque diz o autor de Hebreus que Deus disciplina todo filho quanto Ele ama. Ou seja, se você tem lutas de fé na sua vida, é porque Deus lhe ama. Se Deus não lhe amasse, Ele já lhe teria abandonado, Ele teria deixado você para lá. O seu choro pelo pecado, a sua angústia pelo filho não salvo, a sua dor pela esposa que não obedece, ou esposo que não obedece, tudo isso faz parte da disciplina e pedagogia de Deus na nossa vida, para nos fazer humildes e parecidos e confiantes em Jesus, para que a gente aprenda que só Jesus é suficiente para as coisas. Eu e você, nós não somos suficientes para as coisas. Você não dá conta de mudar o seu coração, quanto mais as pessoas. Você não dá conta de perdoar o seu pecado. Então Jesus aqui nos ensina, adiante das provações, não reclamar dele, mas reclamar para ele. Ou seja, orar, falar com ele, se entregar a ele, e ele sabe do que você precisa em cada situação, muito melhor do que você. E por fim, meu irmão, como eu disse, uma das piores coisas da vida é parecer que Deus não se importa. Muitos homens consagrados da Bíblia já passaram por isso. E não se ache melhor do que eles, porque você não é melhor do que nenhum deles, nem eu, e de achar que Deus não pode fazer isso com você. O Salmo 13 é o salmo que os teólogos chamam de até quando? Até quando? Abra comigo o Salmo 13. Veja quantas vezes o salmista diz: até quando, Deus? Abra aí comigo. Salmo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmo começa: até quando? E termina: vou cantar da bondade de Deus. Talvez a situação que você esteja passando seja como do salmista, você esteja falando: até quando, Deus? E parece que Deus se esqueceu de você. São os seus olhos. Por quê? O Salmo 121 diz: não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus não vacila, Deus está sempre cuidando da gente. Quando Ele tirar a luz do seu rosto, você vai entender que isso é para que você se humilhe, aprenda que é pela graça sempre, e que você precisa de Deus acima de todas as coisas. Até quando? Deus vai nos socorrer. Até quando? Eu não sei, mas Ele está conosco no barco.
e quando Ele virasse para nós, vai ter paz na tempestade. E aí veja que tudo isso refere-se à salvação das nossas almas. Quando há paz na nossa vida? Quando nós confiamos de verdade em Jesus. E aí eu lhe convido, irmão, a amadurecer a sua fé e obedecer a Deus e não temer. O apóstolo João disse: o amor lança fora todo o medo. Ou seja, obedecer vai nos levar a ser como Jesus, não ter medo desse mundo. Amadureça a sua fé por esses até quando, e você vai confiar em Deus firmemente. Que Deus nos dê essa graça. Vamos nos colocar de pé. Ó Deus, eu lhe agradeço pela palavra do Senhor. Quantas vezes na minha vida eu gritei até quando, e o Senhor me socorreu. E essa é a experiência dos nossos irmãos aqui também. Ou seja, Deus, o Senhor está sempre conosco. O Senhor é o piloto bom no bravo mar. O Senhor é o Deus que conduz o nosso barco nessa jornada até o céu. E por isso eu sei, ainda que sobremodo aflito, e por isso falo, que esse barco não vai naufragar. O barco da tua igreja não vai naufragar. Haverá, ó Deus, salvação final. Mas como somos débeis, pecadores, ínfimos e muitas vezes desconfiados, eu lhe imploro, ajude-nos a vencer as tormentas da vida confiando em Jesus. Ajude-nos a de cada tempestade tirar o conhecimento mais profundo de Jesus. Que nós não passemos a vergonha dos apóstolos de ver que os demônios responderam e eles ainda titubeavam em dizer quem é Jesus. Dai-nos o conhecimento alegre, salvífico, gracioso e maravilhoso do teu Filho. Dai-nos experimentar do teu Filho em cada provação, angústia e dor. Que nós o sintamos, que nós, ó Deus, saibamos que Ele está conosco. E quando a luz do teu rosto parecer não brilhar nas trevas, tire as escamas dos nossos olhos, para ver que o problema não são, ó Deus, a tua graça, misericórdia, ou seja, a luz do teu rosto, mas que na verdade são as escamas da nossa fé. Eu te imploro que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos leve a confessar a Jesus como Salvador todos os dias e confiar somente nele para a salvação. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a um dia ver esse Jesus face a face, não como juiz, mas com aquele que acalmou a tempestade. Que um dia possamos ver o teu Filho, beijá-lo, amá-lo, quiçá enxugar os pés com as nossas lágrimas, ou molhar os seus pés com as nossas lágrimas e enxugar com os nossos cabelos, como fez aquela mulher. Dai-nos graça de ver o teu Filho em glória. Dai-nos graça, ó Deus, de na eternidade não mais precisarmos da fé e da esperança, porque elas serão consumadas pelo autor e consumador, Jesus. Abençoe para que a igreja dos nossos dias conheça esse Jesus, sirva esse Jesus e coloca esse Jesus no centro das suas vidas. Nos dê essa graça, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do Espírito estejam conosco hoje, nas tempestades da vida e para sempre. Amém.